oferece a nossa aula sobre instrumentos de observação, tá bom? Vamos chamar de instrumentos de observação aqueles que produzem, né, fornecem uma imagem virtual final, tá, do objeto. Essa imagem virtual vai poder ser vista por um conjunto de lentes, tá bom? Dentre os instrumentos, vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre o microscópio composto e sobre a luneta astronômica. Primeiro, o microscópio composto. Ele é formado basicamente de duas lentes convergentes, tá? Uma lente ocular, onde você vai colocar os seus olhos, né? Onde você vai observar a sua imagem final, e uma lente objetiva, que é colocada mais próxima do objeto a ser observado. Aqui eu tenho um esquema mais simplificado desse microscópio composto, tá? Aqui está a lente objetiva, uma lente convergente próxima ao objeto, e aqui está a lente ocular próxima ao observador, a pessoa que vai ver a imagem final, tá bom? Então aqui perto da objetiva nós vamos colocar o nosso objeto. Esse objeto que vai ser observado é situado um pouco além do foco da lente objetiva, que é uma lente de pequena distância focal, alguns milímetros mais ou menos. A imagem formada por essa lente objetiva vai ser formada nesse ponto, é real, invertida e maior que o objeto. Essa imagem, né, real, invertida e maior, formada pela objetiva, vai virar objeto dessa lente ocular daqui. Então vamos traçar agora os raios como se essa imagem formada pela objetiva virasse um objeto para a lente ocular. E aí essa imagem 1, que é real, tá certo? Não vai ser observada por essa pessoa, né? Porque ela precisaria de um anteparo, mas ela sendo real, ela vai formar uma imagem através dessa lente ocular. A imagem formada, ó, tá aqui aqueles raios, né? Vai ser formada aqui nesse ponto, tá bom? E aí nesse ponto eu vou ter a imagem final do sistema. Essa imagem final, ela é virtual, invertida e maior do que esse objeto aqui. Essa é a imagem 2, a imagem virtual, a imagem final. É essa imagem aqui que vai ser observada por essa pessoa. Então esse é um objeto real, tá certo? Essa é uma imagem real e essa é uma imagem virtual. Essa imagem virtual final é que vai ser observada através dessa lente ocular, tá bom? O aumento linear final, né, o aumento linear transversal do microscópio composto, a partir dessa imagem final observada, é dada pelo produto do aumento linear produzido pela objetiva e do aumento linear produzido pela ocular. Por isso que o microscópio aumenta tantas vezes, porque ele tem, no caso, dois aumentos: a imagem, o objeto a ser visto e essa imagem final vista pela pessoa que está observando pela ocular. Tá certo? Vamos tentar fazer um probleminha aqui. Um microscópio composto é constituído por duas lentes convergentes com distâncias focais de 5 mm para a objetiva e 4,8 cm para ocular. Então aqui estão as duas distâncias focais. De um objeto a 5,1 mm da objetiva, então a distância do objeto, tá certo? O instrumento fornece uma imagem virtual a 24 cm da ocular. Essa é a imagem final, tá? Eu quero que você determine o aumento linear transversal do microscópio. A gente sabe que esse aumento linear, pessoal, é o produto do aumento produzido pela objetiva vezes o aumento produzido pela ocular. Cada um desses aumentos é menos a distância. Cada um desses aumentos é menos a distância da imagem dividido pela distância do objeto. Então, ó, menos a distância da imagem dividido pela distância do objeto da objetiva, vezes menos a distância da imagem dividido pela distância do objeto na ocular. Lembrando que a distância da imagem você pode usar P' e a distância do objeto você pode usar P também. Bom, pessoal, dessas grandezas eu não tenho todas, ó. Eu tenho a distância do objeto para a objetiva, tá? Que é esse aqui. Não tenho a distância da imagem. E tenho a distância da imagem para a ocular, mas não tenho a distância do objeto. Então vamos tentar calcular essas duas grandezas separadamente para poder achar o valor do aumento. Beleza? Então vamos lá.
A distância do objeto para a objetiva é 5,1. Eu preciso achar a distância da imagem até a objetiva. Para isso, vamos usar a equação dos pontos conjugados. Beleza? Você pode usar a soma dos inversos, né? Mas tá aqui em cima o link da playlist sobre lentes esféricas, né? Eu trouxe essa equação nessa dica, nesse macetezinho aqui para você, ó. Dodi é igual a Fodi mais Fodó. Dodi, Fodi, Fodó. Distância do objeto, distância da imagem e foco, tá? Vamos lá. A distância do objeto até a lente objetiva é 5,1, tá? Aqui no texto, tá? A distância da imagem para a objetiva eu preciso para calcular essa primeira parte do aumento. O foco da objetiva é 5, ó, milímetro e milímetro, não precisei transformar ninguém. Então o foco é 5, a distância do objeto é 5,1. 5,1 menos 5, né? Porque o 5 que soma na direita, na esquerda ele subtrai, vai dar 0,1. E 5 vezes 5,1 é 25,5. O 0,1 que multiplica na esquerda, na direita ele divide. 25,5 dividido por 0,1 é 255. 255 o quê? Milímetros, tá? Essa é a distância dessa imagem até a lente objetiva. Agora, eu vou usar a mesma equação dos pontos conjugados para achar a distância do objeto, ou seja, que é o que era a imagem para a objetiva, vira objeto para ocular, até a lente. Porque o que eu tenho é 24 centímetros, que é a distância da imagem final até a lente ocular. Então, vou usar de novo a equação dos pontos conjugados, beleza? Só que agora tudo para ocular, tá certo? A distância do objeto até a ocular eu não tenho. A distância da imagem até a ocular é 24 centímetros. O foco da lente ocular é 4,8 centímetros. Então, centímetro e centímetro fica tudo na mesma unidade. Outra coisa, essa imagem é virtual para ocular. Se ela é virtual, eu vou colocar esse sinal de negativo no 24. Ó. Imagem virtual de 24 centímetros é uma imagem de menos 24. Tá aqui, ó. Então, de novo, o foco é 4,8. A distância da imagem é menos 24. Foco 4,8, eu vou achar o DO. Tá certo? O 4,8 DO que soma na esquerda, na direita, na esquerda ele subtrai. Então, se um lado soma, do outro subtrai. Então, menos 24 menos 4,8 é menos 28,8, certo? Distância do objeto. E 4,8 vezes 24 é 115,2. Negativo e negativo. Posso multiplicar os dois membros por menos 1, vai ficar todo mundo positivo. O 28,8 que multiplica na esquerda, na direita ele divide. E aí 115,2 dividido por 28,8 vai dar 4. Então a distância do objeto até a ocular é uma distância de 4 centímetros. Então eu tenho as duas distâncias que faltavam. Vou mandar embora esse esquema e vou substituir os valores. A distância da imagem ao objeto é 255. A distância do objeto até a objetiva, né, é 5,1. Está aqui em cima. A distância da imagem até o ocular é 24, né, virtual, botei o menos aqui. E a distância do objeto até o ocular é 4, tá aqui. Beleza? Tem todos os valores, é só a gente fazer as continhas agora. 255 dividido por 51 é 50, permanece o sinal de menos. Menos com menos é mais, 24 dividido por 4 é 6, 50 vezes 6 é menos 300, tá? O menos indica que essa imagem é virtual, né? Final, como está dizendo aqui no texto, e ela tem um aumento 300, ou seja, a imagem final fornecida é 300 vezes maior do que o objeto observado. Então, calculamos aqui o aumento linear do microscópio, tá joia? Vamos calcular agora a distância entre as lentes, né? A distância entre a lente objetiva e a lente ocular, chamado também de tamanho do tubo do microscópio, tá bom? Bom, pessoal, esquematicamente, para calcular a distância entre as duas lentes, eu vou ter que somar duas distâncias, tá certo? A distância da imagem até a objetiva e a distância da imagem que vira objeto, né, até a ocular.
Lembrando que essa setinha menor aqui, ela é imagem da objetiva, mas ela é objeto para ocular. Esses dois valores nós calculamos no problema anterior, né? Na letra A. Nós calculamos que a distância da imagem era 255 milímetros, que vira 25,5 centímetros, né? De milímetro para centímetro é só voltar uma casa decimal, e 4 centímetros. Quando eu somar essas duas distâncias, eu acho a distância de uma lente até outra, que vai dar 29,5 centímetros. Beleza? Então, exploramos bastante aqui o microscópio composto, tá? Vamos falar um pouco agora sobre a luneta astronômica. Bom, vamos fazer um esquema aqui, mostrar um esquema da luneta astronômica, tá? Muito parecida com o do microscópio, né? Ela tem duas lentes, tá? Convergentes, a lente objetiva, que a gente vai apontar para o objeto, e a lente ocular, que vai ficar próxima do nosso olho, tá? Como nessa imagem aqui, essa seria a lente ocular, tá certo? Bom, a objetiva apresenta grande distância focal, beleza? Às vezes de alguns metros. A imagem que essa objetiva vai formar é uma imagem real e invertida, formada pela objetiva e está no plano focal imagem, pois o objeto está muito afastado. Como o objeto, diferente do microscópio, fica muito longe da lente objetiva, ele vai se formar no plano focal dela, tá certo? Então aqui nós vamos formar uma imagem real invertida, tá certo? Do objeto que está muito distante. Essa imagem real invertida que é formada aqui, ela vai servir de objeto para ocular, porque como ela é real, a pessoa não pode ver se não tivesse um anteparo. Mas a lente ocular vai formar uma imagem virtual dela, beleza? Essa imagem 1 é real, e aí a ocular vai formar uma imagem virtual dela, tá certo? Essa imagem virtual, ela é vista por essa pessoa. A imagem que vira objeto para ocular forma uma imagem final do sistema. Essa imagem final é virtual e invertida, tá? Para as lunetas, a gente não define um aumento linear, né, como a gente fez no microscópio, mas um aumento visual, ou seja, um aumento angular, dado pela relação entre os focos das duas lentes. Então, essa é a imagem 2 virtual, tá? Quando a pessoa olha pela ocular, é isso aqui que ela vai ver, tá certo? Na verdade, ela não vai ver um objeto ampliado, ele não é maior do que o objeto real, lógico, né? Mas ele vai parecer mais próximo do que ele realmente está e você vai ter uma visão melhor. Esse aumento final que ele vai dar, né, que é chamado de aumento angular, é dado pela razão entre a distância focal da lente objetiva e a distância focal da lente ocular. Tá joia? Vamos fazer um probleminha aqui, ó. A objetiva de uma luneta astronômica simples tem 60 centímetros de distância focal. Então, distância focal da objetiva. A ocular tem distância focal igual a 1,5 centímetros. Então, são as duas distâncias focais. A imagem de um astro observado vai se formar a 43,5 centímetros da ocular. Beleza? Então, essa imagenzinha aqui, ó, vai se formar a 43,5 centímetros. Lembrando que ela é imagem para objetiva, mas ela vira objeto para ocular. Determine o comprimento do tubo que constitui a luneta. Então, para achar esse comprimento, pessoal, eu tenho aqui essas duas distâncias, né? A distância do objeto até o ocular e o foco da lente objetiva, que é onde essa imagem se forma pelo fato do objeto estar muito distante. Então, o tamanho do tubo é a soma dessas duas distâncias, né? Do foco e da distância do objeto. Eu vou usar a equação dos pontos conjugados. Vou substituir essa distância do objeto até o ocular, que é 43,5 centímetros, beleza? A distância da imagem até o ocular é esse valor. A distância do objeto até o ocular é o que eu quero. E o foco dessa lente ocular, que é 1,5, tá certo? Então, substituindo de novo a distância, né? Essa imagem é virtual, por isso que essa distância fica negativa, e o tamanho do foco.
E aí, pessoal, eu acabo encontrando 1,45 centímetros, né? O 1,5 que é positivo na direita, na esquerda ele é negativo, então 43,5 mais 1,5 é 45. 1,5 vezes 43,5 é 65,25, tá? E 65,25 dividido por 45 é 1,45. Lembrando que eu multipliquei os dois membros por menos 1 para ficar todo mundo positivo. Tá joia? Então, com esse valor, pessoal, 60 centímetros é a distância focal da objetiva, 1,45 é a distância do objeto até a ocular. Essa distância, né, o tamanho do tubo, é 61,45 centímetros. Na letra B, ele quer o aumento visual da luneta. Esse aumento visual é a razão entre os focos. O foco da objetiva é 60 e o da ocular é 1,5. Essa razão vai dar 40. Então, essa luneta produz um aumento angular de 40 vezes. Tá joia? Como instrumento de observação, nós podemos usar essa luneta astronômica e no planeta, assim, para objetos terrestres, né? Para dentro do nosso planeta e não apenas para os astros. O inconveniente é que a imagem final vai ficar invertida. Porém, você pode usar um conjunto de outras lentes, adaptar outras lentes para que não haja mais essa inversão, tá certo? Então existem diversos tipos de luneta que usam artifícios diferentes para que essa imagem final não fique invertida. Se você juntar duas lunetas, tá certo? Você vai ter o que a gente chama de binóculo, tá? Ele é constituído por duas lunetas terrestres. Cada uma delas possui lentes objetiva e ocular. E além disso, dentro do seu binóculo, você vai ter um conjunto de prismas. Prismas de reflexão total, ó, aquele que faz esse tipo de comportamento com os raios. Os raios de luz chegam, né, nessa direção e acabam sendo refratados para fora do prisma na direção e no sentido oposto. Tá bom? As arestas desses prismas são dispostas ortogonalmente e com as faces, que são hipotenusa, paralelas entre si. E aí você vai conseguir ver a imagem sem ser invertida, tá bom? Tá aí o binóculo também. E existe o telescópio. O telescópio, diferente das lunetas, pela substituição da lente objetiva por um espelho côncavo ou espelho parabólico, tá joia? A vantagem desse aparelho é que o espelho apresenta menos defeitos, ou seja, aberrações, do que as lentes. Por isso, os grandes observatórios preferem, na atualidade, utilizar telescópios em vez de lunetas. Os telescópios mais simples, né, normalmente são construídos com espelhos esféricos. Nesse telescópio, como nós podemos ver aqui, nesse telescópio, nós temos o objeto, né, muito distante. Aqui nós temos o espelho que eu falei para vocês e temos também um espelho plano aqui. Então, no telescópio, a reflexão, ou telescópio refletor, né, chamado, a imagem real e invertida, fornecida pelo espelho que está aqui, esse espelho esférico, está no seu plano focal. A imagem I1, que é essa que eu estou mostrando aqui, é um objeto virtual para um pequeno espelho plano que ele chamou de linha, nesse esquema, tá? Que conjugam a imagem real I2, que está aqui nesse pontinho. Essa imagem funciona como objeto para a lente ocular L, que forma uma imagem final I3, que é a imagem que esse observador, essa pessoa, vai ver, tá bom? Então está aqui representado esquematicamente os instrumentos mais comuns, né, mais estudados. Essa foi mais uma aula sobre instrumentos ópticos. A próxima é sobre anomalias da visão. A playlist completa está aqui em cima. Sugiro que vocês assistam. Gostou, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com todo mundo. Beleza? Aquele abraço.